Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um Tempo com Jesus. Que a graça e a paz do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar sobre a tua vida, sobre a tua família e sobre aqueles que te rodeiam. Hoje eu gostaria de falar sobre dois tipos de oração. A oração que é respondida, que é ouvida, e aquela que às vezes não tem resposta. A palavra de Deus nos diz que a oração, para ser ouvida, ela tem que ser segundo a vontade do Senhor. E a própria palavra já nos revela no livro de Tiago, capítulo 4, sobre esta matéria, que pedimos e não recebemos, porque pedimos mal para gastar em nossos deleites. Nós podemos ver que o nosso Deus é um Deus que tem ciúme, é um Deus que não nos quer dividir com ninguém. Ele é um Deus que não divide a sua glória com ninguém. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus e o Senhor, Ele diz que quando nós pedimos alguma coisa para sair da presença dEle ou que não seja para edificar a nossa vida, Ele promete não ouvir. Vamos ver o que diz Tiago 4, capítulo 4, versos 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Então, nós podemos ver que o nosso Deus, Ele é um Deus que tem ciúme de nós. É um Deus que nos ama, é um Deus que não nos quer perder. Ele é um Deus que não aceita dividir a sua glória com outra coisa qualquer. Por isso, Ele diz que pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Aprendemos aqui que quando a oração que nós fazemos não tem algum tipo de respaldo para abençoar a nossa vida ou para nos encarreirar na presença de Deus para crescermos, a própria palavra nos diz que Deus não ouve, Deus não dá a resposta a essa oração, porque nem tudo o que nós pedimos para Deus é para benefício nosso, é para crescimento nosso. Muitas das vezes é para a nossa perdição, muitas das vezes é para sairmos do centro da vontade do Senhor. E eu quero ir mais longe sobre esta matéria, indo também para o livro de 1 de João, capítulo 5, versos 14, que ele fala sobre a eficácia da oração. E diz assim, 5,14 de 1 de João, e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Que tremendo! Mas como é que nós vamos saber qual é a vontade do Senhor? A vontade do Senhor é que nós cresçamos na presença dEle. Possamos realizar algo que vá de encontro aos sonhos do Senhor. Então, queridos amados irmãos e irmãs, amados ouvintes, nós, nas nossas orações, temos que ter sabedoria. E eu gostaria de falar de duas orações que foram realizadas para Deus, e Deus se agradou tanto dessas duas orações que ela concedeu, amados, a resposta a essas duas mesmas orações. Depreendemos que estas duas orações distintas tocaram e agradaram o coração de Deus, ou seja, eram orações segundo a vontade do Senhor. Uma delas era Ana, mulher de Elcana. Tinha também Elcana, ele tinha duas mulheres, uma era Penina, outra era Ana, e a Bíblia diz para nós que Ana era estéril. Ana tinha a sua madre cerrada, e durante anos Penina era a competidora excessiva de Ana. Esta falava contra ela, murmurava contra ela, porque ela gerava filhos e Ana, estando na presença do Senhor, era estéril.
Certa feita, quando Ana se dirigiu à casa de Deus em Siló, ela balbuciava na sua amargura de espírito e tristeza de alma, ela balbuciava falando com Deus. Olha só, a adversidade desta mulher era tão grande e até mesmo o próprio sacerdote Eli, ele a tomou por uma mulher embriagada. E este disse para ela: deixa o teu mosto. E Ana disse para o sacerdote Eli: não tenhas tua serva por filha de Belial. Eu falo assim por amargura de alma e tristeza no espírito. Olha só. E então a Bíblia diz que ao fim de alguns anos que esta perdia a fome, a vontade de comer, esta perdia a alegria e chorava. É interessante que Ana não pagava o mal com a sua competidora, mas chorava perante a face do Senhor e orava. Até que certo dia Ana fez um voto ao Senhor. Ela fez uma oração segundo a vontade de Deus e disse: Senhor, se atentares para a oração da tua serva e dela te lembrares e lhe deres um filho varão, dar-te-ei esse filho por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Olha só, ela fez um voto ao Senhor. Ela fez uma oração que agradou ao Senhor. Oferecer um filho. O seu filho, quem sabe, seria unigênito, único. Talvez, quem sabe, o primogênito, o primeiro de muitos. Mas ela queria era deixar de ser estéril. Esterilidade significava e ainda significa nos dias de hoje uma maldição. E então esta foi uma oração que agradou o coração de Deus. Ana não pagou o mal com o mal a penina, porque a Bíblia diz para nós, no livro de Romanos, para pagarmos o mal com o bem. Ela lançou a sua ansiedade sobre Jesus. Ela fez uma oração que tocou o coração de Deus e consequentemente teve resposta. E então a Bíblia diz que ela saiu da casa do Senhor em Siló e então ela concebeu, ela se encontrou com seu marido Elcana, estiveram juntos, é óbvio, e o Senhor se lembrou da sua oração e ela concebeu e deu à luz um filho, de nós sabemos que chama-se Samuel. E ao ter desmamado este filho, segundo a palavra de Deus, segundo o seu voto, ela veio devolvê-lo à casa do Senhor. É óbvio que esta oração agradou tanto a Deus que Ele não só lhe deu este filho, como ela cumpriu o seu voto, e por causa de ser uma mulher de palavra, Deus lhe deu a capacidade de gerar outros filhos e filhas. Olha só, que tremendo! Então, nós vemos que esta foi uma oração que agradou a Deus. E isto faz-me lembrar também de um certo rei, filho de Davi, chamado Salomão. Salomão, ele era um rei ainda muito novo, muito jovem, e um dia a própria palavra de Deus nos diz que Deus lhe apareceu a ele e que disse a ele para ele pedir aquilo que ele queria. Olha só, ele pediu-lhe assim: pede o que tu quiseres e ser-te-á dado. E a própria palavra de Deus diz que a oração que Salomão fez agradou tanto a Deus que Deus falou o seguinte: vai comigo ao livro de 1 de Reis, capítulo 3, versos 7. Olha só. No capítulo 3 de 1 de Reis, versos 5. E em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe Deus: pede o que quiseres que te dê. E disse Salomão: de grande beneficência usaste tu com teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade, em justiça e em retidão de coração perante a tua face. E guardaste-lhe esta grande beneficência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia. Salomão começou por dizer a Deus que ele era um Deus misericordioso, um Deus de amor, de graça e de favor, e que ele hoje estava ali por causa da justiça praticada por seu pai Davi. Mas não podemos esquecer que Salomão,
ele viu os caminhos de seu pai Davi, ele viu a justiça praticada. É óbvio que Salomão também viu erros que seu pai Davi cometeu. E então era um jovenzinho rei que sabia que o nosso Deus é um Deus de equidade, é um Deus de justiça. O culpado não tem por inocente. Então, quando Deus apareceu em sonhos a Salomão e disse: pede o que tu quiseres e eu te darei, ele tinha que ser muito sábio nesta escolha. E olha só o pedido de Salomão, a oração que tocou o coração de Deus, que Salomão fez a Deus em sonhos. Verso 7. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar a teu servo em lugar de Davi, meu pai. Eu sou ainda menino, pequeno, e nem sei como sair, nem como entrar. E teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. A teu servo, pois, dá um coração entendido, para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor. Que Salomão lhe pedisse esta coisa. Queridos, olha só. Isto faz-me lembrar quando o Euromilhões está prestes a sair um grande prémio e os jornalistas da TV perguntam para aquelas pessoas que estão gastando muitas das vezes o dinheiro que era para comer e beber para a família, para o fim de semana, e ficam gastando no jogo. E então, neste caso, o jornalista chega perto das pessoas que estão a gastar o dinheiro, que estão com aquela perspectiva de ganhar aquela grande bolada que vai mudar a sua história, a sua vida. E então o jornalista chega e diz: se lhe saísse este prémio do Euromilhões, o que é que você iria fazer com tanto dinheiro? E às vezes nós vemos respostas tão disparatadas, respostas tão sem nexo, respostas de tanta criancice, de pessoas que pela idade deviam ser maduras e às vezes vemos tanta imaturidade. Assim somos nós na presença de Deus. Muitas das vezes fazemos orações e pedidos de pessoas imaturas, de pessoas que estamos a pedir algo que não é para nosso benefício, é para nos tirar da presença e do centro da vontade do Senhor. Por isso que muitas orações que nós fazemos a Deus não são respondidas. Para encerrar e tirarmos esta conclusão, aqui Salomão fez uma oração que agradou tanto a Deus que Deus falou-lhe o seguinte, no verso 10: e esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão lhe pedisse esta coisa. E disse-lhe Deus: por quanto pediste esta coisa, e não pediste para ti riquezas, nem pediste a vida dos teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para ouvir causas de juízo, eis que fiz segundo as tuas palavras. Eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual não haverá, não se levantará. E também até o que não pediste te darei, e até o que não pediste te darei. Olha só, agradou tanto a Deus que ele que recebeu o que pediu e até aquilo que não pediu. Assim riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Olha só, então esta oração agradou tanto a Deus, que Salomão pediu sabedoria para julgar com retidão e justiça, porque o povo de Deus era um povo inumerável, que não dava para contar. E ele queria sabedoria, graça e favor para saber como entrar, como sair e saber discernir entre o santo e o profano, entre o bem e o mal. Amados, foi uma atitude, foi uma escolha, foi uma oração sábia que tocou o coração de Deus. Na verdade, resumindo e concluindo, o que eu quero deixar e ressalvar nesta manhã é que as nossas orações serão ouvidas da parte de Deus e respondidas se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade. E a questão é, que eu deixo no ar, que tipo de oração temos feito nós nas nossas orações para o Senhor? Será que são orações que tocam o coração de Deus, ou será que são orações para nos afastar da presença de Deus? Deixo esta mensagem no ar
e espero muito sinceramente que a partir de hoje as vossas orações sejam sábias, sejam orações segundo a vontade do Senhor. Na próxima terça-feira, se Deus quiser, às 10h30 da manhã, estaremos no ar para mais um Tempo com Jesus. Até lá, que muitas orações com sabedoria, segundo a vontade de Deus, possam ser realizadas para a tua bênção, para a tua graça e para a favor de Deus. Que Deus te abençoe. Amém.